Bem-vindos ao Historizando! Bom, os últimos vídeos têm sido bastante assim, né? Eu comentando algumas provas para vocês. Eu espero que eu tenha ajudado vocês nesses últimos vídeos e a gente vai continuar falando agora de um vestibular mais específico, que é o de Santa Catarina. Trouxe algumas informações, vou comentar como é que funcionam as questões. Se você vai fazer esse vestibular, comenta aqui embaixo. Se você nunca fez, comenta aqui embaixo. Se você não é de Santa Catarina, comenta aqui embaixo também. Vamos aí juntos descobrir como é que tá sendo essa experiência, tá? É a primeira vez que eu vejo essa prova, inclusive os vestibulares do Sul têm me intrigado bastante. São vestibulares um pouco complexos e têm formatos meio que únicos, assim. Não sei se vocês acham isso também, mas eu aqui de Minas Gerais vejo dessa forma. Se tiverem alguma dúvida, comenta aqui embaixo, eu vou fazer as questões junto com vocês, então vamos ver como é que vai funcionar. Bom, a princípio eu trouxe para vocês o seguinte, algumas dicas com relação ao conteúdo. O que eu percebi na verdade? Como as questões do vestibular é de verdadeiro ou falso, e tem várias afirmativas sobre um determinado assunto, esse assunto não vai necessariamente cobrar um período específico. A questão pode colocar vários períodos dentro das várias afirmativas. E isso é bom ou ruim? Então, a questão é que não vai existir um conteúdo tão preferido assim, justamente porque se aborda vários períodos na mesma questão, logo a prova em si ela é mais geral no sentido de ter mais conteúdos. Então, a pessoa tem que ficar atenta de uma forma geral à história. Eu coloquei aí algumas dicas. Aqui no canal eu sempre falo sobre essa relação de você saber entender o conteúdo lá, por exemplo, do Brasil, mas também saber relacionar com outros conteúdos, porque na verdade história é isso. História é a relação desses períodos e tudo mais, e a prova gosta de cobrar isso. Do outro lado aí da tela, eu coloquei para vocês algumas questões específicas sobre a história, né, da região do Paraná. Desculpa, da região de Santa Catarina, tá? Então, é o seguinte, isso, da região de Santa Catarina, já tô confundindo aí. Então, sobre isso, você tem alguns conteúdos de Santa Catarina que pode dar uma olhada aí para vocês. Quem já é da região costuma estudar isso mais a fundo, mas quem não é, procure saber mais desses conteúdos específicos. Um amigo meu que passou para mim, do Sul também, então procure saber mais sobre isso, tá? Bom, vamos dar continuidade. A gente começa aqui com uma questão sobre, a princípio, a revolta da vacina, mas observem que vão então remeter a vários outros conteúdos. Olha lá. No Brasil contemporâneo, anualmente verificam-se campanhas que advertem e chamam a população para se vacinar, especialmente contra a gripe H1N1, chikungunya e dengue. Então ele começa falando de algo da atualidade. Depois ele vai. No início do século XX, o governo de Rodrigues Alves investiu em uma campanha de urbanização e saneamento da cidade do Rio de Janeiro. Como capital federal, a cidade ainda apresentava muitos traços do período colonial e do Império, razão pela qual se tomou a decisão de adotar mudanças saneadoras da cidade. Ele começa no primeiro parágrafo falando sobre então a atualidade e depois volta lá no início do século XX, volta lá na revolta da vacina. Sobre o contexto mencionado acima e a história da saúde no Brasil é correto afirmar. Então, olha só, ele não está falando só sobre a revolta da vacina, ele não está falando só sobre a atualidade, a vacina na atualidade, ele está falando sobre a história da saúde no Brasil. Eu vou primeiro apontar as certas e aí a gente olha as erradas, porque que elas estão erradas, tá? A primeira que está correta é o número 2. Olha lá. Oswaldo Cruz, médico sanitarista, assumiu a diretoria-geral da saúde pública no governo de Rodrigues Alves e tornou-se figura central nas ações governamentais relacionadas ao projeto de regeneração da capital nacional. Isso. Inclusive, a própria charge, eu sei que a legenda tá pequena, mas a própria charge é o Oswaldo Cruz aí, meio que mandando as coisas, tá? A próxima certa é a 16. Vamos lá. Visando erradicar doenças como febre amarela e varíola, o governo Rodrigues Alves, em 1904, submeteu uma proposta de lei que obrigava a população do Rio a se vacinar. É exatamente isso que tem aí o pano de fundo a revolta da vacina, então tá certo.
A próxima seria a 64. Na atualidade, a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, destaca-se como referência no desenvolvimento de pesquisas relacionadas à saúde pública, visando o controle de doenças como AIDS, malária, doença de Chagas, tuberculose, várias doenças. Isso. Então, essa organização, essa Oswaldo Cruz ou Fiocruz, é aí responsável por várias pesquisas, inclusive as próprias vacinas realizadas, né, fabricadas, digamos assim, muitas delas saem dessa organização, então ela é muito importante na atualidade da saúde aí na atualidade. Então vamos às erradas. Número 1. Doenças como varíola, dengue, H1N1 e sífilis foram os principais problemas de saúde pública que desencadearam a primeira campanha de vacinação. Não, vamos lá. São 3 doenças na época, que é a febre amarela, a varíola e a peste negra, aí, ó, peste bubônica, enfim. E aí, cada doença dessa vai ser tomada uma atitude. Para quem não viu o vídeo Revolta da Vacina, eu fiz um vídeo recente sobre isso, aconselho a dar uma olhada. Então, por exemplo, a febre amarela vai combater o mosquito, a varíola vai ter a vacina, que essa campanha é obrigatória. E a peste bubônica, a peste negra, né, que é conhecida como peste negra principalmente pelos eventos aí na Europa, vai ser combatida combatendo-se os ratos, ok? Então, tá errada a primeira. A próxima errada é a 4. Nos anos iniciais do século XX, a população que sofria com as doenças infectocontagiosas atendeu o chamado do governo e submeteu em massa à vacinação. Não, e aí, inclusive, isso é uma das motivações da revolta da vacina, porque justamente eles não aceitaram essa vacinação obrigatória. Então, não. A próxima é a 8. A vacinação pública estava articulada às diversas reformas urbanas da capital nacional, onde o poder público demonstrava claro interesse em amparar os mais pobres por meio da construção e distribuição de casas e conjuntos habitacionais. Essa é a que eu chamo de, digamos assim, me engana que eu gosto, porque ela começa muito bem, ó. A vacinação pública estava articulada às diversas reformas urbanas da capital nacional. Perfeito, estava articulado. Porém, não é para atender essas populações mais pobres. É uma campanha da chamada higienização. Inclusive, vai deixar essas camadas mais pobres revoltadas. Então, não. A próxima é a 32. A população do Rio de Janeiro se revoltou exigindo que a vacina fosse gratuita para todos. E esse motivo ficou conhecido como revolta da vacina. Não foi por isso essa revolta, tá? Se quiser entender um pouco mais, confere lá no vídeo, mas essa revolta é mais complexa do que a gente imagina. Até o Enem já cobrou isso esse ano, porque a gente acha que é só a vacina que vai ser aí. A vacina, na verdade, é a última gota, é o estopim. O que já estava incomodando essa população, essa massa de uma forma em geral aí no Rio de Janeiro, era justamente a destruição dos cortiços, essas reformas, isolando as pessoas para as periferias, entre outras coisas. E a vacinação obrigatória vai irritar ainda mais essa população, tá? Então, próxima questão. Lembrando que, para quem não conhece essa prova, tem que somar tudo depois e colocar lá as certas, né? Aí, ó, a resposta, tá vendo? Tem um espacinho, é para colocar aí quais são as certas. Bom, ao longo da história, as relações entre os seres humanos e o meio ambiente caracterizaram-se por uma intensa e contínua exploração dos mais diversos recursos naturais. Entre as diferentes possibilidades, os rios são expoentes de efetiva relação entre humanidade e meio natural. Sobre as relações entre as diferentes sociedades e os rios ao longo da história, é correto afirmar que, mais uma vez, estou apontando aqui para vocês que é muito difícil desenhar um conteúdo específico para essa prova, porque ele fala assim, sobre a história da saúde no Brasil. Então, eu posso falar lá da colônia, mas eu posso falar de hoje. E sobre a história dos rios com as populações, com as sociedades, poxa, qualquer sociedade aí que vai ter um rio como importante vai ser aí abordado, seja na antiguidade, seja na contemporaneidade. Então, novamente aí vamos nas certas, depois nas erradas. As certas. 2. Entre os séculos 17 e 18, com a descoberta das jazidas de ouro em locais distantes do litoral brasileiro, foram organizadas bandeiras de comércio conhecidas como monções, que utilizavam os rios como meio de transporte e comunicação. Perfeito. A gente tem no processo de mineração os bandeirantes não só através da terra, mas através dos rios também buscando esse ouro. E quando a gente fala desse caminho pelos rios, a gente fala das chamadas monções. Então tá ok. A próxima, número 8. Em Santa Catarina, aí ó, observe.
a abordagem aí tem relação com Santa Catarina, com a história de Santa Catarina. Em Santa Catarina, muitas colônias de imigrantes europeus foram instaladas nos vales dos rios, o que favoreceu a comunicação dos transportes. Ótimo. Inclusive, a gente sabe que a região sul é uma região aí que vai, digamos, atrair aí muitos imigrantes, vai ter muitos imigrantes. Até hoje a gente tem essa diferenciação muito forte no nosso país com relação ao sul. Então essa tá ok também. Pelo que eu tô vendo aqui no meu gabarito, é só essas duas. Então vamos ver o que tem de errado nas outras. 1. Na antiguidade, a regularidade das cheias do Tigre e Eufrates foi decisiva para a maior estabilidade econômica e política na Mesopotâmia em relação às demais sociedades orientais como o Egito. Na verdade, é o contrário, tá? O que vai ter regularidade de cheia do rio vai ser o rio Nilo lá no Egito, tá? O Tigre e Eufrates não é tão necessariamente essa regularidade assim como o Nilo é. Inclusive, o Egito funcionava, o antigo Egito funcionava de acordo com esse curso aí do Rio Nilo, com as cheias e baixas do Rio Nilo, tá? Então, não. Próxima é 4. O projeto de transposição do Rio São Francisco teve como objetivo a ampliação de redes de abastecimento e irrigação às áreas mais secas do Nordeste brasileiro. O projeto contou com o efetivo apoio dos principais movimentos ambientalistas e tornou-se unanimidade. Gente, a transposição do Rio São Francisco é tudo menos unânime, né? Até hoje a gente tem discussões altíssimas aí sobre esse projeto, sobre essa transposição, se ela foi boa ou não, etc. Então, não é uma unanimidade. E observe que, por mais que a gente está falando de história, tem geografia aí também, porque falar dessas discussões sobre os rios também envolve a geografia. Próxima é... A 8 está certa, então é o 16. Os maiores rios do Brasil sempre foram utilizados como via de transporte, bem como para abastecimento de água potável. Por isso, sempre houve grande cuidado por parte das populações ribeirinhas. A gente sabe muito bem que não, né? Não só a culpa aí das populações ribeirinhas, mas até mesmo dos governos, né? Dos municípios em jogar esgoto nesses rios, em a não preocupação, o lixo, o acúmulo. Então, não tem essa preocupação tão forte, igual tá falando aí na alternativa. E por último, mas não menos importante, é 32. No Brasil, é notória a capacidade de gerar energia de usinas hidrelétricas, o que torna possível grandes projetos tais como o de Belo Monte, Rio Madeira, o que causa um pequeno impacto ambiental. Não, a gente sabe que as hidrelétricas não têm um pequeno impacto ambiental, ainda mais se a gente está falando de Belo Monte, né? Que é outra discussão aí, por isso que o aluno ou a aluna tem que ficar bastante antenado, né? Que é uma discussão recente sobre aí Belo Monte. Então, não. Certinho? Vamos para a próxima. Tá vendo? Nessa prova tem um nível de complexidade. Claro que não é uma coisa absurda, impossível, mas tem que ficar muito atento a essas questões, porque envolve a história como um todo, né? Não tá falando aí só da antiguidade nesse período, né? Tá falando de tudo. Vamos lá. Começando depois de 1700, o ímpeto da Revolução Industrial levou à exploração em níveis sem precedentes medidos pelos custos em recursos humanos e naturais. Em relação à Revolução Industrial, é correto afirmar que... Então, a 3 só tem uma certa, de acordo com o meu gabarito, que é a 4. Ó. As inovações trazidas pela Revolução Industrial podem ser consideradas como um dos fatores que contribuíram para o atual aquecimento global. Certinho, né? A gente sabe muito bem que essa questão da poluição, entre outras coisas aí na Revolução Industrial, vai contribuir para a questão do aquecimento global. Vamos para as outras. Seu impacto ficou restrito, primeira, tá? Seu impacto ficou restrito ao território europeu. Já começa errado, né? Visto que os demais continentes não havia indústrias no século XVIII e XIX. Não, tá? É claro que vai começar nesse território europeu, mas vai se expandir para outros territórios. Ainda mais século XIX, você pode, por exemplo, colocar os Estados Unidos aí, que vai também ter sua industrialização, entre outros lugares, né? Mas aí o foco vai ser realmente no início a Europa. Então, cuidado que pode confundir. 2, né? 2. A aceleração tecnológica verificada, especialmente no século XVIII, trouxe melhoria de vida significativa à maior parte da população europeia. Gente, olha só, você acelerar a tecnologia vai
trazer melhoria de vida para a maior parte da população? Não necessariamente. Você vai ter melhoria de vida, sim, mas a maior parte da população são os operários, camponeses, que ainda vão sofrer bastante. Então, não. 8. A Revolução Industrial se fez acompanhar pela expansão do capitalismo. Até aí tudo bem. O que significou uma melhor distribuição de renda, especialmente na Europa? Melhor distribuição de renda, não. A gente tem, de fato, a expansão do capitalismo graças à Revolução Industrial. Inclusive, a Revolução Industrial é um evento que vai firmar o capitalismo como sistema econômico, porém, a gente não tem uma melhor distribuição de renda. A gente tem aumento de renda. Distribuir é mais gente tendo renda, e não necessariamente, tá? A 4 a gente viu que tá ok. 8. Tá, a 8 a gente já viu também, desculpa, gente, tô viajando aqui. 16. Os graves problemas ecológicos contemporâneos não têm relação com a Revolução Industrial? Tem sim, a gente já até falou disso nessa mesma questão, né? Visto que ela é anterior à descoberta da energia atômica. Uai, é só a energia atômica que causa danos ao meio ambiente? Claro que não, né? Então, descarta essa. E por último, 32, os problemas ambientais gerados no início da Revolução Industrial foram superados algumas décadas depois. Ainda mais décadas, de jeito nenhum. Até hoje, dependendo da localização da região, a gente tem esse problema aí, por exemplo, com a queima do carvão, né? Que é a primeira aí. Revolução Industrial tem a ver com esse combustível, que é a queima do carvão, que é a energia a vapor. Até hoje a gente tem esses problemas devido às rápidas inovações, especialmente no campo da química. Não, infelizmente não. Para quem não sabe, eu produzi alguns vídeos esse ano sobre falando de conteúdos da redação, e eu coloquei um vídeo aí sobre esse pensamento ambiental ao longo do tempo, e aí esse vídeo poderia esclarecer muita coisa sobre essa questão. Próxima, questão 4. Especialmente nos primeiros 3 séculos da história do Brasil, a base econômica centrou-se na produção de açúcar como mão de obra escrava. Em relação à escravidão no Brasil, é correto afirmar que, mais uma vez, ele não está colocando só na colônia, ele está colocando em relação à escravidão no Brasil. Então a gente começa desde lá do período colonial, né, desde lá do século XVI até 1888 com a abolição. Então é um período muito longo, de novo aí, para vocês entenderem que essa prova não vai cobrar um período específico, ok? Então vamos ver. 4. Número 1 e número 8 estão ok. Então vamos lá. Número 1. A maior parte dos escravos trazidos do Brasil era oriunda da África subsaariana. Ok. Número 8. A maior parte dos escravos trazidos ao Brasil já conhecia técnicas de agricultura tropical, bem como ferramentas agrícolas, mesmo porque a origem deles já fazia os conhecer. E observe que é a maior parte, não são todos. Se você coloca todos, aí sim você poderia ter um erro gravíssimo aí, tá? Agora vamos ver as outras porque que elas não dão certo pra gente. 2. Considerando-se as más condições de trabalho às quais os escravos eram submetidos, até aí tudo ok, não lhes foi permitido nem lhes era possível qualquer manifestação cultural de origem africana, razão pela qual se verifica grande pobreza na cultura afro-brasileira. Gente, preciso dizer alguma coisa? É claro que não tô colocando aqui que foi fácil, tá? Não, foi difícil, teve dificuldades, teve problemas, mas teve a resistência negra também, né? Então você tem a capoeira, você tem a própria Umbanda, que é uma religião nacional, é uma religião do Brasil e é uma religião afro-brasileira, tá? Então a gente tem Umbanda, Candomblé também, a gente tem capoeira, a gente tem hábitos alimentares, a gente tem um monte de coisa a ver com a nossa cultura aí afro-brasileira, por isso essa tá errada. Próxima, 4. Comércio de escravos foi uma atividade econômica praticada no continente americano apenas por portugueses e espanhóis, o que tornou Portugal e Espanha potências escravistas. Não. Mais uma vez aí, apenas por já faz ser errado por isso, tá? Você tem envolvimento de outros países, sim, então não tem como a gente colocar aí como exclusividade. 16. O termo negros da terra era usado para designar os indígenas do Brasil. No entanto, eles não foram utilizados como escravos porque nunca se submeteram à escravidão. Negros da terra, sim, pode ser utilizado para nomear os índios, porém, eles foram usados sim como escravos, né? Como escravizados, então tá errado. 32. Em meados do século XIX, em função da baixa rentabilidade nas fazendas de café, os grandes proprietários optaram pela mão de obra baseada em migrante, o que interrompeu o comércio de escravos. Vamos lá, tem vários problemas. Primeiro,
Baixa rentabilidade do café. Não é baixa rentabilidade, é o produto que mais vai ter rentabilidade no Brasil nesse período, então tá errado. Depois, os grandes proprietários optaram pela mão de obra baseada em imigrantes. Não foram todos, a gente tem o Oeste Paulista, né, como destaque, mas não vão ser todos que vai optar por esses imigrantes. O que interrompeu o comércio de escravos. Não vai ser isso que vai interromper o comércio de escravos e não vai interromper, né, de fato. A gente tem 1850, Eusébio de Queiroz, que vai de fato interromper o tráfico negreiro, mas o comércio de escravos não acaba aí não, tá? Certinho? Gente, vamos para a última, mais ou menos importante, tá? Não quer dizer que a prova só tem essas questões, mas eu vou tratar essas 5 aqui, mais para vocês terem uma ideia sobre como funciona a prova. E se tiverem alguma dúvida sobre alguma outra questão, comenta aqui embaixo, a gente pode conversar sobre. Lá no Instagram eu também estou resolvendo bastante coisa com vocês, no @historizandotati. Então, continue me acompanhando para eu ajudar vocês nessas provas aí, nessa etapa final, nessa reta final. 5. Sobre os processos migratórios ocorridos no Brasil durante o período republicano, é correto afirmar que período republicano também é um período longo, né? Até hoje é república. Vamos ver, 5 é a 4 a 32. 4. Durante a Era Vargas, milhares de nordestinos, especialmente cearenses, foram estimulados a mudarem-se para a Amazônia com o objetivo de trabalhar nos seringais, com a extração do látex, produto de alto valor no mercado internacional daquele período. Tá ok, mas tem que tomar cuidado, porque não é só durante a Era Vargas, você tem aí durante outros períodos republicanos também, tá? 32. A partir da segunda metade do século XX, o desenvolvimento industrial na região sudeste do país foi acompanhado de um grande fluxo migratório de nordestinos em busca de mercado de trabalho, que contribuiu para o específico crescimento populacional da cidade de São Paulo. Exatamente. A gente tem até hoje reflexos muito grandes na cidade de São Paulo. Para quem é de São Paulo ou conhece São Paulo, sabe disso. A gente tem aí vários nordestinos, várias histórias nordestinas aí em São Paulo, justamente nessa busca por oportunidades, já que existe uma concentração aí do desenvolvimento industrial no nosso país, que é na região sudeste, tá? Então vamos ver as outras por que tem problemas. Então, menos a 4 a 32. Número 1. O primeiro grupo de japoneses chegou ao Brasil em 1908 e estabeleceu-se logo na cidade de São Paulo, onde se dedicou ao pequeno comércio no bairro da Liberdade. Bom, o problema aí, na verdade, é que esse bairro vai ser construído pelos japoneses. Ele não vai. Os japoneses não vão para esse bairro que já existia. É um bairro aí, vai ser colônia de japonês, tá? Número 2. Migrantes de origem alemã e italiana foram fundamentais para a região oeste de Santa Catarina, onde desenvolveram uma relação harmoniosa com a população indígena. Não tão harmoniosa assim, tá? Então, esse é um maior problema aí. A gente sabe que tem imigrantes, mas não é tão harmoniosa assim essa relação. 8. Especialmente no sul do Brasil, as populações de origem alemã e italiana não tiveram problemas com a política de nacionalização. Tiveram problemas sim, ainda mais no Estado Novo. O Vargas dificultou bastante algumas questões aí de nacionalização das pessoas que vinham de fora, tá? Então, assim, observem que essa questão aí tá atraindo bastante justamente para a história da região sul, né? Não é à toa que essa prova aí vai atrair mais para a região sul, a história da região sul, ainda mais Santa Catarina. Após a Segunda Guerra Mundial, em função do estabelecimento de várias grandes indústrias no Nordeste brasileiro, milhares de pessoas abandonaram áreas rurais da região e migraram às áreas urbanas, favorecendo o processo de favelização. Gente, qual que é o problema aí? O problema aí é várias grandes indústrias no Nordeste brasileiro. Não, 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 não. Você tem várias grandes indústrias, ainda mais no Estado Novo, por isso aí nesse período tá ok, mas na região Sudeste, como a gente já discutiu nessa mesma questão, né? Inclusive, se uma tá certa, a outra tá errada, né? Bom, gente. É isso, existem outras questões também, mas eu quero mostrar para vocês mais um modelo de prova, como é que funciona. Tem que tomar muito cuidado, porque como são muitas afirmativas, você tem mais chance de cair em alguma questão que esteja mais ou menos, então tem que ficar muito atento, muito atenta. E não só isso, tá, gente? Mas depois tem que somar esse negócio aí, então cuidado com a matemática também. Logo, essa prova é um pouco mais complexa, tem que ficar muito
Já falei atento, né? Mas tem que tomar muito cuidado, essa é a verdade. Não acho essa prova uma prova simples e por isso sim tem que tomar cuidado. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário, deixa aqui. O Historizando é nosso, eu tô fazendo esses vídeos para vocês. Eu confesso, eu tô aprendendo com vocês como é que funcionam essas provas, porque eu não conheço. Como moro em Minas Gerais, eu nunca tive acesso a outras provas. Na época que eu fiz vestibular, o máximo que eu fiz de vestibular fora de Minas Gerais, fora da UFMG, foi a UNB, o PAS, que é um vestibular seriado da UNB, e o vestibular da UNB também, que também é um vestibular muito complexo, né? Quem vai fazer a UNB comenta aqui pra mim, quem já fez. Também é complexo, mas eu confesso que os outros eu não entendo tanto o formato assim, porém eu tô aqui na melhor das intenções e aprendendo junto com vocês. Combinado? É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, comenta aí, fiquem à vontade, vamos junto e me fala aí como é que você foi na prova, depois que você fazer essa prova, se você vai fazer outra prova, se quer o vídeo de alguma outra prova, vocês me contam, tá bom? Muito obrigada pela sua atenção, um beijo, até a próxima e boa prova!